Como é feito o tratamento da epilepsia? Hoje eu gravei esse vídeo para poder esclarecer para vocês essa questão. A base do tratamento da epilepsia ele é medicamentoso, tá bom? Existem sim algumas outras estratégias que a gente pode utilizar para tratar a epilepsia, como cirurgias, dietas específicas, mas são estratégias que a gente usa para tratar os casos graves e refratários, e esse não é o assunto do vídeo de hoje. Hoje eu vou falar sobre o tratamento inicial da epilepsia, né? Para você que acabou de receber o diagnóstico, para você que está iniciando esse tratamento, entender melhor as bases que a gente usa para escolher essa medicação. Então, como eu falei, a base do tratamento ela é medicamentosa, tá? E ele é feito com drogas de uma classe que a gente chama de drogas antiepiléticas. E como é que o médico faz para escolher qual medicação usar em cada paciente, né? São diversos aspectos que a gente avalia em cada caso. Então, um dos primeiros aspectos é a idade. Existem medicamentos que são apropriados apenas para adultos, existem outros que são recomendados para crianças menores. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente precisa avaliar na hora de escolher qual a medicação que a gente vai utilizar. O segundo ponto importante é o tipo de crise convulsiva. Então, como eu expliquei para vocês nos outros vídeos, existem diversos tipos de crise convulsiva. Elas podem ser tanto focais, quando elas acometem apenas um lado do cérebro, apenas um hemisfério, ou elas podem ser generalizadas, quando elas acometem os dois lados, tá? E tanto as crises focais quanto as crises generalizadas, elas são subdivididas em diversos subtipos. Então, de acordo com esse subtipo de crise, existem medicações que são mais adequadas e existem medicações que são menos adequadas, tá? Além disso, a gente precisa observar outras questões, como, por exemplo, se essa pessoa apresenta alguma outra doença, se essa pessoa, por exemplo, tiver uma doença psiquiátrica, a gente vai evitar algumas medicações que a gente sabe que correm o risco de agravar um sintoma psiquiátrico, né? Que tem mais chance de dar um efeito colateral como sintoma psiquiátrico. Então, a gente vai evitar essas medicações e vai preferir outras. Se essa pessoa, por exemplo, além da epilepsia, ela tem uma enxaqueca, a gente vai optar por drogas que sejam eficazes no tratamento tanto da epilepsia quanto da enxaqueca. Se esse paciente é uma mulher em idade fértil, a gente vai dar preferência por medicações que sejam seguras em caso de uma eventual gravidez, mesmo que essa mulher não tenha planos de engravidar naquele momento. Então, na verdade, é um quebra-cabeça que vai se formando na cabeça do neurologista ou do neuropediatra que está acompanhando esse paciente, para definir qual vai ser a melhor medicação a utilizar naquele caso específico. Por isso que mesmo quando a gente vê assim duas pessoas diferentes com o mesmo tipo de crise convulsiva, elas não necessariamente vão utilizar a mesma medicação como primeira escolha, tá bom? Um outro ponto importante que vocês precisam entender é que quando a gente fala de medicação antiepilética, existe uma faixa terapêutica, diferente, por exemplo, de uma infecção de garganta, né? Vamos supor que você foi no médico, estava com uma dor de garganta, estava com febre, ele diagnosticou uma amidalite. Ele vai chegar lá para você e vai falar, olha, você vai tomar aqui um comprimido desse antibiótico de 8 em 8 horas por 7 dias. Né? É algo assim mais estabelecido, é uma dose mais fixa. Quando a gente fala de droga antiepilética, existe um intervalo terapêutico que a gente vai utilizar para tratar aquela pessoa. Então vamos pensar numa droga hipotética, a droga X, né? A gente sabe que essa droga X, ela é eficaz entre 5 e 20 miligramas, né? Que é a dose terapêutica, que é a dose que a maioria das pessoas vai ter um controle de crise convulsiva sem apresentar sintomas de intoxicação. Então, como é que a gente faz? Aquele paciente apresentou uma epilepsia, foi diagnosticado, a gente definiu que para o caso dele a droga X é a melhor escolha. Então, a gente vai começar em geral com a dose mais baixa, que seria os 5 miligramas, e vai ficar acompanhando essa pessoa, né? Infelizmente, por mais que a gente faça todo esse raciocínio corretamente, que a gente escolha a melhor medicação para essa pessoa, a gente nunca vai ter como afirmar que aquela primeira medicação vai controlar a epilepsia, tá? Essa chance de controle nunca vai ser 100%. Então, a pessoa vai começar a tomar a droga X nos 5 miligramas. Pode ser que com esses 5 miligramas ela fique muito bem, fique controlada das crises, a gente vai monitorando ela ao longo do tempo, acompanhando, fazendo exames, vendo ela de perto e vai manter ela com os 5 miligramas. Pode ser que com esses 5 miligramas ela continue dando crise convulsiva, né? Então, o que o médico vai fazer? Ele vai aumentar um pouco a dosagem dessa medicação. Ele pode aumentar, por exemplo, para 10 miligramas. Né? E aí, com 10 miligramas, ele pode controlar as crises dele, a gente vai manter esses 10 miligramas por um período longo, ou pode ser que ele continue dando crise convulsiva. E aí o médico vai aumentar mais um pouco. Lembra que essa droga que a gente inventou, ela pode chegar até 20 miligramas? Pode ser que o médico chegue até 15, né? Mas aí ele continuou dando as crises convulsivas. Mas com 15 miligramas, ele já começou a apresentar muito efeito colateral.
né? Ele pode ter tido um ganho de peso muito grande, ou ele pode ter tido enjoo, ele pode ter tido uma sonolência muito grande. Então, mesmo que a dose terapêutica máxima, né, descrita assim na bula, descrita na literatura médica, seja de 20 miligramas, pode ser que esse paciente não tolere um aumento maior. Então, não faz sentido a gente continuar insistindo naquela medicação. E aí, o que o médico vai fazer? Vai reavaliar todas essas questões que eu falei, né? O tipo de crise convulsiva, se ele tem alguma comorbidade. Pode ser que ele repita algum exame, pode ser que ele observe que os exames que ele já realizou foram suficientes e vai optar por uma segunda medicação. Tá? Essa segunda medicação é a mesma questão, a gente vai começar novamente com uma dose baixinha. Em alguns casos, a gente pode associar essas duas medicações por um período, tá? Até pra gente poder fazer essa transição mais gradual. Mas o ideal é que a gente tente uma segunda medicação em monoterapia. Então, assim, a gente vai tentar partir do zero, né? Então, vai começar a medicação Y, por exemplo, na dose mais baixinha, e a gente vai observando se aquela pessoa vai ter o controle. Tá? Se ela teve controle, a gente vai manter a medicação Y e vai tentar tirar a medicação X, que foi a primeira. Se ele não teve, a gente vai progredindo a medicação Y, até a gente conseguir ter o controle, tá bom? Como eu falei, infelizmente, a gente nunca tem como dar certeza para o paciente que aquele tratamento vai conseguir controlar a crise convulsiva. Embora o nosso objetivo principal, especialmente no início do tratamento, seja deixar a pessoa livre de crises, a gente tem que fazer isso gradualmente. Não adianta a gente já dar um tiro de canhão. Por exemplo, já começar na dose máxima, com o objetivo de, às vezes, eu já vou controlar logo. Não, não é assim, porque pode ser que aquele paciente controle com uma dose menor. Pode ser que aquela dose mais alta dê um efeito colateral muito grande nele. Então, é um manejo que a gente tem que ir dando passo a passo para poder definir para aquele paciente qual é o melhor esquema para ele. Tá? E as combinações de medicamentos, a gente nunca pode combinar? Sim, a gente pode. Então, em geral, a gente vai tentar sempre a monoterapia, com pelo menos 2 medicações. Se a gente não conseguir, aí pode ser que o médico pense, não, eu vou tentar uma terceira droga sozinha ou vou começar a combinar. Tá? E aí, nesses casos, sim, a gente pode combinar 2 medicações diferentes, que tenham mecanismos de ações diferentes. Pode combinar 3, às vezes tem pacientes que combinam até 4 medicações. Até a gente conseguir ter esse controle, tá? Infelizmente, mesmo quando você faz esse raciocínio todo corretamente, nem sempre a gente consegue ter esse controle total das crises convulsivas. Existem alguns pacientes que, mesmo tomando 2 ou mais medicações numa dose correta, num nível terapêutico correto, por um período correto, não conseguem ter o controle total das crises convulsivas. E é o que a gente chama de epilepsia refratária ou epilepsia de difícil controle, que é aquela que a gente não consegue controlar a crise convulsiva. E aí, nesses casos, existem outras estratégias terapêuticas que a gente pode utilizar para tentar chegar nesse nosso ideal, que seria controlar totalmente as crises convulsivas daquela pessoa. Mas esse é papo para outro vídeo, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui embaixo. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Um beijão e até a próxima!